começando mais um programa Conversa com o Cientista, uma iniciativa do Colégio de Estudos Avançados em parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC. Aqui nós recebemos grandes pesquisadores da universidade, pessoas que ajudam a ciência brasileira a avançar. E o nosso convidado de hoje é o professor do Departamento de Matemática e pró-reitor adjunto de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC, Jorge Herbert Soares de Lira. Professor Jorge, muito obrigada pela sua presença e por ter aceitado aqui o nosso convite. O professor Jorge é graduado em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado e doutorado também em Matemática aqui pela UFC e estágios de pós-doutorado nas universidades francesas de Tours e Paris 7 e também na Universidade Americana de Stanford. Professor, a gente geralmente começa aqui o nosso programa fazendo uma volta ao passado, né? E como a nossa produção apurou, algumas pessoas influenciaram muito a sua vida lá atrás, lá na sua infância. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre elas, como é que essas pessoas marcaram a sua personalidade. Perfeito. De fato, a minha trajetória foi um pouco errática até chegar à matemática, né? A minha infância foi muito marcada pela influência do ambiente que nasci, obviamente, e sobretudo pelo meu avô materno, né? Que, apesar de não ter educação formal, tinha uma curiosidade imensa por tudo que passasse à frente dele. Então, era um leitor voraz, infelizmente perdeu parte da visão e por isso, incidentalmente, eu comecei a ser um leitor para ele, então isso tudo me deixou entregue ali ao sabor dos livros muito cedo, né, na infância. E além dessa abordagem mais livresca, de mergulhar aí nos mapas, no mapa mundi, sair devaneando sobre os países, a geografia, os fatos e mitos da história, né? Além disso, eu tive muito o papel do meu pai, né, como alguém assim, muito inquieto intelectualmente, politicamente, alguém muito em ebulição permanente, não é? E essa característica foi legada a mim, quer dizer, a influência do meu pai no aspecto moral, né, de não se aquietar e não se acomodar ao padrão, à mediana, né, digamos, dos interesses humanos, né? De sempre procurar ir além, buscar algo mais. Isso basicamente para mim definiu pesquisa, né? Apesar de eu não saber o que significava isso à época, mas eu acho que foi o mote para o que seguiu depois, né? E obviamente eu tinha também um estofo aí, um ambiente familiar que tinha relação com a academia, né? Minha mãe, tios eram ligados à universidade. A universidade à época era de fato em minha cidade, Cajazeiras, Paraíba, era inicialmente uma faculdade ligada à diocese, e remontava uma história de algumas décadas já, no final do século XIX, quando minha cidade foi um polo educacional para a região inteira. O primeiro colégio que surgiu no Alto Sertão da Paraíba foi muito influente, foi muito importante para a constituição histórica daquela região toda, né? Criou-se o mote de que minha cidade ensinou a Paraíba a ler. Então, de alguma forma, esse ambiente era comum a todos nós, né? Da minha geração, a gente tinha esse legado, de alguma forma, de uma cidade, de uma região que tinha sido muito precoce, muito precursora no ensino, né? Então, tudo isso, de alguma forma, moldou meu interesse digamos, pela ciência, pela busca do conhecimento. O senhor falou aí também do seu gosto pela leitura, né? O senhor começou a ler muito novo, com 3 anos de idade, uma coisa meio autodidata, né, professor? O senhor sempre buscou esse conhecimento. Como é que a escola tradicional acolheu esse seu interesse? Como é que foi esse período na escola? Pois bem, houve esse fato curioso, né? Eu remonto a minha memória muito cedo, aos 3 anos, de começar a ler por conta própria, né? Não entendo exatamente como aconteceu, mas sei que me vi lendo, de repente, não é? Me tornei também, como meu avô, um leitor voraz, quer dizer, alguém que tinha na leitura uma paixão. E entrei na escola e fui catapultado 2 séries à frente. Eu não fui alfabetizado na escola, fui por minha própria conta, não sei, aconteceu isso em minha casa. E fui ali já para o ensino fundamental, o atual ensino fundamental, né? A escola para mim, ao longo de minha trajetória, não só na minha cidade, mas depois quando fui fazer o ensino médio, o final do ensino médio em João Pessoa, a escola sempre me pareceu um lugar muito mais de socialização do que propriamente o lugar onde, por definição, poderia saciar o apetite intelectual que eu tinha. No sentido de que, ainda hoje, eu tenho a tristeza de constatar que os moldes da educação são muito estanques. A escola compartimentaliza tudo, ela engessa o conhecimento, ela trabalha com uma noção de um aluno abstrato médio, e não dá vazão à curiosidade, à inquietação, à pergunta. A pergunta é algo sufocado na escola, a não ser a pergunta burocrática em relação a um exame ou a uma questão, não há abertura para o novo, né? E isso afeta tanto aos que possam eventualmente se destacar,
né, e que queiram buscar mais, e afeta aqueles especialmente que têm algumas limitações intrínsecas. Então, afeta a todos, em nome de uma média que é uma abstração. De forma que eu estudava em casa. Eu nunca fui um estudioso ou um desses alunos assim dedicados, sistemáticos, né? Eu estudava o que me dava prazer, o que queria, e isso foi até a universidade. Agora, esse gosto pela leitura, a gente pensa logo que o senhor iria naturalmente para a área de humanas, e não, o senhor foi para a matemática. Como foi que surgiu esse interesse pela matemática nesse trajeto? Pois é, esse é uma das divisões artificiais com as quais a gente se confronta na vida escolar e mesmo aqui na universidade, né? Acho que no ambiente acadêmico como um todo, de separar o mundo em duas culturas. Isso já foi falado nos anos 50 pelo Snow, né? O quanto é maléfica essa separação artificial. Para mim sempre foi algo muito, talvez incidentalmente ou acidentalmente, eu tenha refeito algo que a história humana teve ao longo dos milênios. O fato de que lá no começo, filosofia era a mãe, a matriz de toda a ciência, e para mim não havia uma distinção muito clara entre matemática, filosofia, ciência, para mim tudo aparecia junto e misturado. Mas, aos poucos, já me aproximando do ensino médio, né, eu tinha a pretensão realmente de seguir para as humanidades, eu lia muito filosofia, lia muito poesia, eram meus interesses primordiais, né, mas comecei a ver que, de alguma forma, comecei a conhecer um pouco de física, da matemática superior, quer dizer, não era matemática da escola, mas era já, estudava de forma autodidata, né, também um pouco da física, da matemática que eu deveria ver no ensino superior, e percebia que ali tinha uma base segura, uma base sólida de um conhecimento que era, digamos, certo, absoluto e testável e verificável. Então, comecei a me apaixonar pela ciência, né, e meu projeto era me aprofundar na ciência, na física, na matemática e retomar minha paixão pela filosofia como sendo, digamos, era um projeto de adolescente. Logo se vê que é algo insustentável em termos práticos, mas o percurso foi mais ou menos esse, né? Agora, aproveitando esse gancho, você acredita que as Olimpíadas de Matemática, elas conseguem quebrar essa rigidez que a escola tradicional oferece no ensino da matemática? Certamente. A Olimpíada é uma solução, é uma das mais populares, difundidas. Tem um histórico imenso de sucesso. Os países eslavos, né, a Rússia, os países eslavos, apesar de terem condições econômicas não tão favoráveis ao longo da história recente, mas são países que, por exemplo, se destacaram na matemática e na física, tanto que digamos, a Rússia fez frente aos americanos na corrida espacial e tudo isso. Isso tudo, se você for olhar retrospectivamente, tem a ver com a formação escolar. Então, o fato de ter círculos matemáticos, né, é uma tradição que nós herdamos aqui no Ceará, né, graças ao trabalho da UFC, que foi pioneiro nesse campo. Mas, voltando, as Olimpíadas, elas são importantes porque elas ensinam um aspecto da matemática que jamais é contemplado, nem no livro-texto, nem na formação do professor que ensina as crianças, nem tampouco no dia corrente da escola. Ela faz o papel, uma comparação não tão justa, mas ela faz o papel da redação, por exemplo, no português. É o primeiro momento em que você se defronta com a folha em branco, tem que criar algo e aí evocar toda a gramática interna que nós temos, evocar o seu conhecimento de mundo, a sua articulação para criar. Então a Olimpíada ela não te diz, ela não te propõe que você busque numa certa fórmula de Bhaskara para as raízes do segundo grau, ela não te diz atalhos e roteiros estabelecidos. Você tem que buscar, por tentativa e erro, intuição, dedução, criatividade, soluções para problemas que não são tradicionais, não estão, digamos, enfocados no dia a dia da escola. E ao fazer isso, ela aproxima as crianças do que realmente é matemática, do que é pesquisa. É buscar algo, soluções que ninguém vislumbrou antes, a partir de uma conversa consigo mesmo. Ela desafia e estimula, né? Desafia e estimula. É muito visto, erroneamente, como algo que vai dar um outdoor no final e cartazes e vai separar uma elite. Existe uma visão meritocrática que não é ruim, mas que às vezes torna caricato o esforço da Olimpíada, no sentido de que a gente vai apenas distinguir medalhistas e tal e fazer promoção das escolas, né? O fato é que a Olimpíada, ela ao propiciar esse confronto consigo mesmo, ela direciona exatamente o que os pedagogos têm chamado de competências e habilidades socioemocionais, resiliência, capacidade de desafio, esse autoconhecimento de onde você erra, de que forma seu pensamento lógico dedutivo tem que ser aprimorado, ou seja, é uma instância em que o aluno, não apenas individualmente, mas colaborativamente, cria
e se desafia a si mesmo e aos outros, ou seja, é fecundo em todos os aspectos. Professor, e essas Olimpíadas tiveram uma influência direta assim na vida do senhor, nessa escolha pela graduação em matemática, foi isso? Foi um componente, né? De fato, como eu disse, ao passo que aqui em Fortaleza, né, no Ceará, já existe uma tradição desde os anos 80, com as colunas de matemática, com as Olimpíadas, que inclusive depois foram ampliadas para tornarem-se as Olimpíadas das escolas públicas. Isso pouca gente talvez saiba, mas começou aqui. Então, ao passo que em Fortaleza e Ceará já existia toda essa tradição, em João Pessoa, onde eu fiz o último ano do ensino médio, isso ainda era incipiente, né? Mas eu tive a possibilidade de fazer a primeira versão da Olimpíada Pessoense de Matemática e ali foi algo em que eu, enfim, fui premiado, mas foi importante sobretudo porque estabeleceu um contato meu com as pessoas que cuidavam da Olimpíada e que eram pesquisadores do Departamento de Matemática. E aí acho que foi o que realmente sedimentou a escolha, né? À época eu tinha um manual do candidato para o vestibular e era todo pintado de preto, porque eu não sabia, eu fazia o tique nas opções que eu pensava em seguir, né? De filosofia, história, passando por economia, física, e aí no fim, esse acontecimento, né, que foi fortuito, acabou dizendo, tudo bem, já tem aqui um pessoal que eu acho que a gente vai conseguir finalmente saciar um pouco daquela curiosidade que já vinha sendo digamos, acumulada desde o ensino fundamental, né? E aí resolvi fazer o vestibular para matemática. Agora, como é que foi esse contato com a universidade? Porque eu só disse que na escola, ensino médio, enfim, toda a escola regular, ela não conseguia estimular o senhor. Com a universidade foi diferente? E se foi ou não, por quê? Pois bem, então, eu digo que as pessoas que conseguiram manter sua curiosidade científica ou intelectual em geral acesa, apesar da escola, sobreviveram à escola, né? Talvez seja um pouco controverso dizer isso, mas é assim que penso. Não é uma opinião institucional do professor Pessoa, né? Jorge, mas isso também, infelizmente, ainda acontece no ensino superior, né? Eu lembro de ter chegado ao primeiro dia do curso de cálculo e de física geral, nos primeiros cursos que você se defronta na universidade, eu tinha 16 anos incompletos quando entrei na universidade. Entrei muito cedo, talvez muito imaturo. Mas minha expectativa era ir logo ao que estava acontecendo e a articular, mais uma vez, o que eu via no banco escolar da universidade com o que eu lia de divulgação científica, por exemplo, né? Então, ir mais à frente e ver a coisa acontecendo na dinâmica da pesquisa. E aprendi que tem todo um processo burocrático também. Você tem que sentar, fazer as disciplinas, uma disciplina não conversa com a outra, o professor diz, não, isso não é agora, é mais tarde. E aí, mais uma vez, infelizmente, apesar, obviamente, tem sempre professores que são exemplares e que conseguem te fazer esperar um pouco, mas anunciar que tem todo mundo novo a ser descoberto, mas institucionalmente a gente ainda vê muito congelado o panorama da graduação. Eu aprendi logo cedo aí, e isso é uma coisa que eu trago para a minha experiência, a minha contribuição na gestão aqui da universidade e como professor, eu aprendi logo cedo que a pesquisa é fundamental para o ensino. Não existe real ensino sem pesquisa. Não precisa ser a pesquisa que se torna paper ou que se torna, sei lá, participação num congresso científico, mas a pesquisa como atitude. Ou seja, não há um conhecimento estanque, isolado, não há uma matriz curricular parada, rígida, né? E eu me defrontei com isso, infelizmente, na minha experiência universitária no começo. Graças à iniciação científica, que começou já no segundo semestre da minha graduação, aí sim eu comecei a experimentar que se podia fazer algo novo e algo instigante. Mas sempre fiquei entre idas e vindas, né, entre matemática e física. Eu não tenho formação absoluta em física experimental, mas fiz as disciplinas teóricas da física na minha formação e sempre mantive esse diálogo, esse interesse de, mesmo estudando matemática, e era meu foco, meu interesse principal, perceber a matemática como algo que faz parte de um legado maior, né? A visão estereotipada da matemática é que ela é muito fechada, é uma linguagem pura, hermética, mas de fato ela é a linguagem mais fértil que possa existir. Ela pode ser falada por qualquer ser humano ou extraplanetário e ser aplicada a qualquer campo do conhecimento humano. Isso eu consegui perceber na minha graduação. Quando o senhor concluiu a graduação, o senhor veio para o Ceará, para a escola de verão aqui na UFC, e aí já emendou no mestrado, né? Como é que foi esse contato com a UFC, professor? Um professor, ainda em João Pessoa, percebeu que por eu ser talvez algo fora do padrão, digamos, da formação matemática, assim, de não ir exatamente para uma área muito pura, muito, como eu disse antes, hermética, né?
ele percebeu que minha propensão era mais para a geometria, que é, talvez, essa é uma opinião minha também, das áreas da matemática, dos grandes troncos da árvore matemática, né? É a que mais facilmente dialoga com o mundo externo, digamos assim. A gente sabe disso porque, etimologicamente, geometria tem a ver com agrimensura até, ou seja, a origem da geometria é pé no chão, realmente, né? Apesar de ser extremamente abstrata também. Mas, por conta dessa propensão, esse professor me indicou vir a Fortaleza, que já era reputada à época, né, por causa do trabalho pioneiro aí dos nossos pais fundadores, né, o professor Lucas, o professor Gervásio Colares, já era reputado como centro de excelência nessa área especificamente. Então eu vim, paraibano, emigrado para Fortaleza, a estudar com os colegas aí no curso de verão. Fui selecionado e aí conheci o professor Gervásio Colares já no primeiro semestre, primeiro curso que fiz no mestrado, conheci quem seria meu orientador durante o mestrado e doutorado. E qual foi o papel, professor, que o professor Gervásio teve na sua formação, ao longo da sua formação? Então, o professor Gervásio conseguiu conciliar duas coisas que para mim eram, na minha rebeldia intelectual ainda de pós-adolescente, eram coisas que eram inconciliáveis, né? De você conseguir ao mesmo tempo estruturar uma carreira, ter disciplina, ter foco e manter sua curiosidade intelectual desperta. Ou seja, era possível, mesmo seguindo o fluxo curricular, disciplinar e de formação de um pesquisador, era possível concatenar isso com fazer pesquisa, com aprofundar-se. E aí ele conseguiu tornar claro para mim que era possível ligar as duas coisas e aí finalmente eu consegui aquietar-me, digamos, para seguir um projeto de mais longo prazo, né, que me levou, no fim, à pesquisa, a pesquisa institucional, quer dizer, artigos de pesquisa, publicações, participação em eventos, pós-doutorados, etc. Agora foi tudo assim, muito uma coisa atrás da outra, né? Terminou o mestrado, doutorado, e aí em 2002 o senhor já ingressou na universidade como professor. Foi um caminho realmente natural, dada essa questão que o senhor colocou do professor ter apresentado tudo isso para o senhor? Era um plano? Aconteceu naturalmente? Aconteceu. Naturalmente, o plano original de seguir várias áreas de estudo e ficar como um diletante em tudo ao mesmo tempo, isso aí, obviamente, era impossível de fazer e aí eu resolvi realmente aprofundar-me, como eu disse, na pesquisa, né? E o caminho natural, particularmente na minha área, que é uma área ainda extremamente, apesar de dialogar com as ciências e com as engenharias, é uma área, sobretudo, pura, da matemática. Pura não significa algo pejorativo de que as outras sejam impuras ou desqualificadas, mas é um adjetivo que a gente reserva para aquilo que não é imediatamente aplicável. Não é meu intuito, ao pesquisar, que haja uma aplicação no outro dia no supermercado, né? Mas, então, para pessoas com essa formação, a universidade é o caminho natural, ainda hoje, né? Em alguns países, a Alemanha e Suíça, sobretudo, tem uma vocação tecnológica muito forte, matemáticos puros, acabam sendo levados para o mercado financeiro, por exemplo, ou para a modelagem matemática em várias áreas, né? Mais pela estrutura de pensamento que tem do que pelo que sabem. Aqui, em geral, para as ciências, a gente tem pouco terreno na iniciativa privada. E aí a universidade aparece como lugar para nos encaixarmos ali e tentarmos dar alguma contribuição. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de uma das suas contribuições, né, um dos seus principais resultados até o momento, que é o Teorema da Unicidade. Mas eu queria que você falasse de uma forma um pouco mais didática, né, porque como o senhor disse, a matemática é aquela ciência pura, a ciência básica, né, que vai dar suporte para que as outras ciências se desenvolvam. Então, para a gente que não entende tanto, professor, que o senhor explicasse um pouquinho como é que é esse teorema. Vou colocar um pouco em contexto, que acho que aí suaviza a apresentação. Sim. A minha área, geometria, tem algo a ver com a geometria plana da escola. Tem os triângulos e quadriláteros e círculos que a gente estuda lá, alguns gostam, outros odeiam, mas aquela geometria plana, a gente vê que é só um aspecto de milhares de possíveis geometrias, né? Descobriu-se muito cedo no século XIX que existem diferentes formas de fazer geometria, né? Mesmo em duas dimensões, você pode torcer esse plano, pode torná-lo curvo. E isso não é só uma especulação matemática gratuita. De fato, as formas da natureza e muitos problemas que envolvem energia, envolvem, digamos, forças antagônicas, ou na natureza ou na economia, esses problemas acabam procurando por uma solução de equilíbrio, por algum perfil, alguma configuração geométrica, alguma forma que seja a mais estável, a mais econômica, a mais eficiente para aquele processo. Repito, pode ser um processo biológico, como por exemplo, qual é o formato de uma membrana celular?
né? O quão eficiente ela é pelo desenho que tem. Qual é o conjunto de equilíbrio em economia entre diversos atores econômicos que têm interesses conflitantes. Tudo isso acaba sendo uma questão de geometria. E quando a gente tenta estudar dessa forma, lá com um microscópio eletrônico da matemática, né, ou de varredura, dependendo do caso, você se depara com equações diferenciais parciais. O que é isso? São equações que registram como as quantidades evoluem com o tempo. E essas equações são, para nós, matemáticos e geômetras, a maneira de visualizar os objetos, que podem acontecer, que podem ocorrer em dimensões elevadas, dimensões 3, 4, 5 mil. Então, visualizá-los requer conhecê-los a partir das equações. E aí, a minha área está nessa interface. Eu olho para o lado geométrico, pela intuição, e olho para o lado analítico, que é o lado da equação diferencial parcial, e tento trazer informações de um lado para o outro. Então, uma das minhas contribuições foi mostrar a influência. Imagina que você tem uma forma geométrica com uma borda, com um contorno. Por exemplo, uma cúpula de uma igreja, vamos dizer assim. Você tem lá o arco, né, e a cúpula está sentada sobre esse arco, né? Então, como esse desenho da borda, as simetrias que essa borda tem influenciam o formato inteiro, né? Imagina um exemplo muito prosaico, que pode descrever de forma mais imaginativa. Esse pessoal que mergulha um arame, uma estrutura, na solução com sabão e tira dali aquelas bolhas maravilhosas que você vê nas praças públicas por aí. Então, como é que aquela estrutura, aquele arame, aquela estrutura metálica, determina o formato da bolha? Será que se eu colocar um círculo, necessariamente eu tenho, por exemplo, uma bolha esférica saindo dali? E se eu colocar um quadrilátero ou alguma forma mais retorcida, o que é que sai dali? Então, um dos teoremas e contribuições que eu tenho a esse respeito são, uma vez que eu conheça essa borda, eu consigo determinar exatamente a evolução do que vai sair dali. Que tipo de bolha vai emergir daquela configuração inicial. Então, sob algumas condições, é possível provar que a coisa está esperada e plausível. Se o contorno for um círculo, o que sai dali é uma bolha esférica. Sim, agora o senhor falou que a matemática não tem muito essa busca pela aplicação prática, mas a gente consegue enxergar, pensando em termos de futuro, uma aplicação prática dessa sua descoberta? Quem é que poderia, no futuro, usufruir dessa descoberta? Por exemplo, esse problema que eu acabei de falar tem a ver com capilaridade, né? Capilaridade significa como é que soluções fluem e aderem a containers. Então, por exemplo, parte da pesquisa em capilaridade tem a ver com aplicações a transporte de fluidos em foguetes, em missões planetárias. Então, só para dar uma ideia assim de como isso pode acontecer, não é? Outra coisa completamente inesperada, né? Como eu falei, em economia você tem conjuntos chamados conjuntos de Pareto, são as regiões em que interesses conflitantes encontram equilíbrio. Essa região é modelada em termos de uma membrana, de uma interface que satisfaz as mesmas equações que eu estudo. Numa terceira direção, se você pensar em qualquer membrana que divida uma região em duas partes, por exemplo, mais uma vez, na biologia celular, o que está dentro da célula e o que está fora. Dentro você tem propriedades físico-químicas de um tipo, fora tem outras. Qual é o melhor desenho que separa as duas? Então, todas essas questões de diferentes áreas acabam resultando no mesmo tipo de equação diferencial parcial, no mesmo tipo de objeto geométrico, que em última análise é o que eu estudo. Então, assim, há diversas pontes de aplicações possíveis e potenciais, embora não seja meu interesse primordial. Isso acontece naturalmente, na interlocução com outros pesquisadores, de forma natural. Certo, aí o senhor me deu um gancho aí para duas perguntas, mas eu vou focar na interdisciplinaridade. Pelo que o senhor disse, a matemática ela é uma disciplina muito interdisciplinar, uma ciência interdisciplinar. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa interdisciplinaridade. Sim, por exemplo, agora há pouco, né, foi relançado um livro do Abraham Flexner, que foi o fundador do Instituto de Estudos Avançados de Princeton. E aí esse livro fala da utilidade do conhecimento inútil. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, e eclodiu a Segunda Guerra Mundial, os emigrados de universidades europeias foram aos Estados Unidos. Os Estados Unidos pagavam bolsas que hoje seriam até ridículas, pelo valor a esses emigrados, que eram gênios, né? Como Kurt Gödel, o Albert Einstein, John von Neumann. E esse pessoal ficou num andar lá de Princeton, era um andar completamente inútil. Se você olhar assim com a lupa de um gestor e disser, o que é que vocês estão fazendo aí? Absolutamente nada. O tempo todo lá trabalhando em equações matemáticas para lá e para cá. Saiu dali
a tecnologia de telecomunicações, a ideia do computador moderno e a teoria da relatividade. Apenas. Quer dizer, o esforço inútil, vamos dizer assim, de congregar experts que vão falar de matemática pura. Então, o exemplo da lógica matemática, que é o exemplo do Kurt Gödel, é o mais evidente. A lógica matemática é a mais desencarnada das criaturas em matemática. Ela é totalmente hermética. Quando eu falo de geometria, eu já falo de uma versão da lógica, ou seja, eu já dou uma certa carne e uma certa consistência a esse esqueleto puro que é a lógica, né? Ela é completamente imaterial. E você pode estudá-la sem pretensão nenhuma, como Kurt Gödel estudou. Mas, ao cabo de alguns anos, essa mesma lógica aí, completamente abstrata, sem nenhuma utilidade evidente, tornou-se a base da era da informação. Todo o processo computacional, desde o envio de uma foto pelo Instagram, ao envio de um conjunto de dados de empresas financeiras de uma para outra, tudo isso passa pela lógica que o Kurt Gödel e esses precursores estudaram e fundamentaram. E aí, o senhor também falou na resposta anterior sobre essa colaboração de pesquisadores, né? A matemática, ela trabalha muito com isso, o conhecimento que é produzido aqui é compartilhado com o que é produzido fora. Como é que estão essas redes de colaboração hoje, aqui na UFC, no seu departamento, na sua pesquisa? Essa é outra descoberta que fiz quando cheguei aqui, não é? Eu suspeitava que isso pudesse existir, obviamente, porque eu tinha lido sobre, enfim, existe pesquisa em nível mundial, mas não imaginava que nós aqui, numa república local, a gente pudesse e devesse ter contato com o mundo. E, de fato, descobri que algumas ilhas de excelência, né, aprendem a duras penas que o único caminho possível é esse. Às vezes não é uma escolha, é a exposição internacional, quer dizer, é muito mais cômodo você fechar-se e criar uma prole de descendentes intelectuais e ficar confinado naquele mundo intelectual privado. Mas em matemática, em outras áreas aqui da universidade, a gente logo percebe que é impraticável agir assim. A gente, dolorosamente, às vezes, tem que se expor ao crivo mundial. E as pessoas que fundaram esse departamento de matemática, que chegou à nota 7 na CAPES, né, essas pessoas embutiram nas paredes ali do departamento, está nas nossas constituições profissionais, que é impossível evitar o mundo. Ou seja, a gente é educado a colaborar em tudo e a partilhar em tudo que fazemos, porque não há escolha possível. Por exemplo, em matemática, as publicações são internacionais por definição. Há uma revista nacional de matemática, a gente tem um carinho por ela, mas não é o veículo primordial para a divulgação da nossa pesquisa. Isso faz com que necessariamente a gente tenha que ter muita mobilidade, né? É preciso, é imprescindível ter um fluxo permanente de pessoas indo e vindo. Se a gente interromper esse fluxo, a gente começa a fazer uma matemática que pode ser interessante, pode estar concatenada com o que o mundo faz, mas a gente corre um grande risco de ficar datado e ficar, sabe, falando sobre algo que não tem mais substância. Então, o tempo todo é preciso estar concatenado ao que o mundo está fazendo. Isso é desafiador, isso requer recursos, não tão expressivos, mas requer recursos que não podem ser descontinuados, embora pouco dinheiro, mas é necessário ter continuidade. E mais uma vez, requer uma educação, né? A gente tem exemplos de alunos nossos que viram do mundo nada quando chegaram aqui, ou seja, vêm de uma cidade do interior, egressos de uma Olimpíada das escolas públicas, é um talento que a gente consegue resgatar algumas vezes, né? Um sobrevivente da escola, chega e da sociedade, e chega aqui e é educado ao longo de 5, 6 anos a pensar com o mundo. Então, por exemplo, temos um de nossos ex-alunos, que hoje é professor nosso, agora no Instituto de Pesquisa em Bilbao, na Espanha, com bolsa europeia. Ele bateu vários europeus aí na concorrência, fazendo pesquisa com alguém que é de primeiro escalão em nível mundial. E o que demos para ele? Apenas esse insumo psicológico básico. Tenha coragem, exponha-se ao mundo. Uhum. Agora, eu acho que a próxima pergunta o senhor já até respondeu ao longo da entrevista, mas eu vou fazer para o senhor tentar sistematizar. Quais são os desafios dessa área de estudo, professor? Matemática, você quer falar? Da matemática. Desde sempre, assim, desde o começo até... Você fala os problemas principais? Que desafios que hoje a matemática enfrenta, tanto desde que ela começa a ser ensinada na escola básica, até passar pela universidade, até se tornar essa pesquisa mesmo, que é efetivamente feita. Alguns desafios prementes, né? Claro, tem os desafios internos da área, que são os problemas que estão postos aí, cada vez mais difíceis. Tecnicamente, a matemática tem se revelado muito mais complexa, então você olha para um paper de 30, 40 anos atrás,
genial, extremamente articulado, originalíssimo, mas tecnicamente, à vista do que é feito hoje, não diria ultrapassado, mas digamos, é muito mais acessível, ou seja, você consegue em 2 passos entender a matemática e a teoria que está ali. Hoje se requer muito mais complexidade técnica, porque a matemática tem um fenômeno muito próprio que acontece em outras áreas também. Você, às vezes, tem áreas díspares da matemática, porque é um continente inteiro, e você vê uma montanha lá e uma aqui, e de repente você descobre que tem um vale entre as duas, ou seja, tem uma conexão. De repente está coberto por uma neblina, você não consegue ver, mas quando aquela neblina sai, você vê que tem toda uma paisagem, né? Então essa interligação propõe muitos desafios na nossa formação. Isso tem a ver com a profissão da pesquisa. Mas em outro aspecto, né? A pesquisa ela se interrompe quando não só a gente deixa de estar em contato com o mundo, mas quando deixa de estar em contato com a sociedade. E infelizmente a gente constata que tem inúmeros jovens talentosíssimos de todas as regiões do estado. O Ceará é prenhe de talento, né, toda hora, mas pelas condições educacionais, e a gente tem aí uma proficiência em matemática no 3º ano do ensino médio, que esbarra em torno de 50% de pessoas que não sabem sequer identificar um gráfico. Ou seja, se você mostrar para ela, você está nesse 50% que não sabe ler matemática, ela diz, eu não entendo o que é isso. Ela não entende sequer a sua condição. Esse é um aluno, digamos, metade dos alunos do ensino médio estão nessa condição. Como é que você perpetua uma geração de pessoas que não só tem que aprender matemática para fazer pesquisa, mas tem que aprender matemática para qualquer habilidade e competência que o mundo moderno exija? Há vários estudos que dizem que nós somos descartáveis, né? A inteligência artificial vai descartar todos nós. De repente vai ter robôs entendendo o que poesia significa. Duvido, mas dizem que vão descartar a gente, né? E imagina aqueles que não têm proficiência em matemática, que é uma exigência do mundo, né? Então tem esse desafio e tem o desafio de que a sociedade não nos erradique, no sentido de que há um certo pragmatismo, uma certa pressa pela inovação. Criou-se um mantra na política científica nacional que repercute nas academias de inovar. As pessoas deviam aprender o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quando, por exemplo, o transistor foi inventado, Stanford deu uma caixa de um monte, como essa caixa de meninos que às vezes, e meninas, né, hoje em dia, que montam um dispositivo ali como um hobby. Deu uma caixinha em algumas centenas de dólares para milhares de dólares para um grupo de pesquisadores que criaram o transistor. Mas não se esperava que aquilo gerasse inovação imediatamente. Ou seja, é só um exemplo de que inovação não surge por decreto. Ou seja, não disse, eu vou privilegiar essa área do conhecimento porque eu sei que daqui a pouco isso vai para a prateleira da loja. Não é assim que funciona. São tentativas e erros o tempo todo em que a ciência básica tem papel. Porque às vezes o matemático que está ali no seu gabinete, ele tem uma solução para um problema que o engenheiro do outro lado da rua está se debatendo para resolver. E esse pragmatismo pela escassez de recursos é fratricida. Ou seja, vamos tirar aqui dos franciscanos matemáticos, que já se habituaram com pouco dinheiro, para colocar em coisas mais concretas. O problema da água, né? Que obviamente é candente, é premente, mas quem sabe se não tem uma solução lá na matemática para isso também, né? Só o tempo dirá. Isso. Agora, só para concluir a nossa entrevista, uma pergunta que a gente faz para todo mundo, eu queria que o senhor falasse um pouco qual foi o papel da universidade, da UFC, ao longo da sua vida, para que o senhor se tornasse o pesquisador que o senhor é hoje. A UFC é minha casa. Eu passo, talvez, somando o meu tempo de vida, eu tenho uma boa parte dele aqui, né? Obviamente compartilhado com a família, a universidade deixa de vez em quando eu cuidar da família também, mas é uma casa e eu tenho uma paixão especial, né? E vejo que é uma universidade que tem compromisso. As pessoas têm o desejo de que a missão estabelecida lá nos documentos oficiais, que essa missão se concretize. Então é difícil ver, mesmo universidades já tradicionais, com grande peso histórico e massa, né? É difícil ver às vezes essa paixão das pessoas, essa disposição à excelência. Então os cearenses, eu aprendi isso, são apaixonados pela excelência, né? Eles querem exceder-se e isso é cativante e eu espero dar minha contribuição nessa direção. Excelente, professor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. E esse foi mais um programa Conversa com o Cientista. Você também pode assistir outras edições do programa aqui na nossa playlist no YouTube. Até o próximo!